E aí pessoal, tudo bem? Anderson Santos aqui na área trazendo mais um conteúdo. Na verdade, mais compartilhando um pouco da minha vida, do meu jeito de pensar, de agir. Se isso de certa forma também pode contribuir com você e ajudar você. Eu vou falar para vocês sobre o lado oculto da minha profissão. Talvez muitos de vocês não sabem, mas eu sou jornalista, né? Sou repórter e a gente enfrenta muita coisa nessa profissão. Não é descaracterizando nenhuma outra profissão, né? A gente sabe que todas as profissões têm seus desafios, mas eu queria destacar um pouquinho algumas curiosidades daquilo que eu exerço do nosso dia a dia para você entender e como o nosso conteúdo ele é voltado para que a gente possa se tornar melhor cada vez mais. Nós que somos cristãos, né? Eu digo no sentido amplo mesmo assim, a gente tem a premissa de todo dia buscar ser melhor cada vez mais, saber interagir na sociedade, na comunidade. Então eu quero poder compartilhar algumas coisas com você para que a gente possa aprender junto. Eu descobri que quando eu coloco isso para fora, eu consigo aprender mais como um professor. E eu queria muito e desejo muito poder aprender todos os dias, poder melhorar todos os dias. Eu acredito que eu precisava compartilhar isso com o maior número de pessoas para que eu pudesse começar a absorver coisas novas na minha vida. Bom, para quem não sabe, eu tenho a minha DRT, tenho uma formação em comunicação social, sou apresentador também de programa na minha cidade, eu apresento um telejornal também, a gente faz também inúmeras reportagens, porém tem algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês sobre os desafios. Quando eu falo desafios, não é em fazer o trabalho. Aqui é uma visão diferente, é um outro lado, digamos assim, da visão, da situação também. Não é como que eu faço, como que eu gravo. Não é um vídeo nesse formato que eu vou fazer, não. Eu vou falar mais profundo, de forma mais intimista, contando um pouquinho daquilo que eu encaro para lidar com as dificuldades no dia a dia, para lidar com situações no dia a dia. O que acontece? Ao longo do tempo, como repórter, eu passei a observar muita coisa. Desde questões técnicas, eu preciso fazer as matérias que a gente precisa escrever, programas que a gente precisa construir, conduzir, entrevistas, tudo isso. Só que eu passei a observar outras coisas que, de certa forma, acabam me influenciando como pessoa. Aquilo que eu faço, que a profissão pede, mas que ao mesmo tempo, se eu não tiver um cuidado, aquilo pode me prejudicar demais. Aquilo pode moldar um outro caráter na minha vida, batendo de frente com aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, que nós devemos seguir ou pelo menos absorver cada vez mais o caráter de Cristo, certo? Acredito que todas as profissões, né, elas fazem isso, mas em especial eu estou falando no caso essa de ser apresentador, de ser repórter, a gente enfrenta algumas coisas que são cruciais para o nosso desempenho como pessoa e isso acaba influenciando muito em como a gente vai agir e se comportar no dia a dia, nos demais campos, nas demais áreas da nossa vida, seja familiar, seja conjugal, seja com os amigos, seja no círculo social na qual eu frequento diariamente, enfim, a gente enfrenta inúmeros desafios voltados à questão pessoal, aonde se eu não estiver atento, não estiver observando o que aquilo está fazendo comigo, eu posso acabar caminhando, digamos assim, para um precipício, entre aspas, aonde eu caio em um mar de várias coisas que me tornam uma pessoa ruim. Muitos não enxergam isso como algo ruim. Eu particularmente enxergo porque à luz da palavra a gente vê que aquilo é ruim. Ou talvez até nem mesmo precisando ir tão longe. A gente já observa que aquilo é ruim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu coloquei algumas coisas que eu fui observando que o trabalho, a minha profissão, ela acaba influenciando na minha vida. E aí eu começo o seguinte, a nossa profissão, ela acabam trabalhando dentro da gente. Ela começa a deixar a gente com o ego inflado. Por quê? Porque a gente está sempre sendo visto. Somente esse detalhe. A gente está sempre exposto. É como, por exemplo, nesse momento aqui. A diferença é que eu estou num ambiente que é na minha casa, eu estou colocando para fora coisas mais íntimas, então eu não tenho por que imaginar assim, tipo, eu preciso fazer isso para agradar quem está me assistindo, quem está acompanhando. Não, eu crio esse conteúdo com o intuito de compartilhar coisas pessoais minhas e se de repente isso te ajudar também, a gente fica feliz. Se não ajudar também, não tem problema. Se talvez identificou de outra forma, não tem problema. Até porque a intenção não é simplesmente fazer você acreditar e você tem que seguir isso. Não, todos nós somos livres, né? Então a ideia é justamente poder compartilhar com você. Mas para nossa profissão, o que a gente faz? Eu vou começando a me tornar egoísta, começa a me tornar uma pessoa egocêntrica. Com isso, a gente começa a desempenhar também uma outra questão que é mentir. Como assim mentir? É muito simples. Nós somos apresentadores. Todo apresentador
apresentador de programa, ele precisa manter uma audiência. Por exemplo, às vezes a gente está num ponto, o ponto que a gente chama é um lado do fone que a gente fica desse lado, ou do lado que o repórter escolheu, o apresentador escolheu. Então a gente chama uma matéria e de repente aquela matéria não está pronta ou acabou acontecendo algum imprevisto e tem que entrar outra coisa. Então o diretor, a pessoa que está ali por detrás na produção, avisa a gente. Então a gente fala uma coisa, de repente a gente tem que reverter aquilo. Ou às vezes a gente está com uma ideia, ou já falou que iria fazer tal coisa, porém chega uma outra informação. E a gente tem que mudar aquilo ali. É como se fosse um improviso. Só que na maioria das vezes, existe uma coisa mais ainda profunda. Às vezes na televisão, na informação, a gente precisa deixar ela mais brilhosa, deixar ela mais assim, chamativa. Então às vezes usar uma palavra, usar caracteres que aparecem embaixo para chamar ainda mais a atenção da pessoa. Mas é só esse intuito de chamar para ter audiência. Mas na informação, muitas vezes não é bem aquilo. Então, querendo ou não, eu observo que aquilo ali faz com que a gente comece a despertar um senso de mentira. Então, durante o dia, várias coisas a gente começa a querer se impor através da mentira. Começa a criar situações no meio dos colegas, começa a fingir situações que estão às vezes acontecendo comigo, quando na verdade não estão acontecendo. Lembra que eu falei que o primeiro é a questão do ego? O ego começa a ser alimentado de uma forma negativa. Um outro ponto é a questão de falsidade, inveja. Então a gente começa a ser influenciado a ser uma pessoa falsa. Ou seja, a gente começa a ter que se mostrar de um outro posicionamento, porque muitas vezes são tantas fofocas, são tantas coisas ruins acontecendo, que a gente começa a se blindar e começa a agir de forma falsa. Às vezes a gente comenta, fala de um colega, fala de uma situação e tudo isso começa a ser inserido no nosso caráter. Então eu já tenho um ego inflado, eu já começo a mentir, eu já começo a ser uma pessoa falsa, eu já começo a ser uma pessoa invejosa, porque eu sou um apresentador. De repente chega uma pessoa nova, também apresentou, já trabalhou em outra emissora, aí já fica aquela coisa, aquele receio de que vai tomar o meu lugar. Então olha como é que o ambiente começa a criar uma situação para que a gente comece a ter um outro posicionamento, um outro tipo de pensamento que é ruim. Então nós temos inveja, a gente começa a ficar orgulhoso, só porque subir um pouquinho, que geralmente começa como repórter, apresentador não já vai direto, vai virando repórter, às vezes até mesmo na redação, só escrevendo, né? Não chega a sair, faz matérias mais internas, e você vai galgando ao longo do tempo algumas posições até chegar a apresentador. E isso vai fazendo com que você crie uma espécie de orgulho sem perceber. Chega num patamar que a pessoa não aceita mais que a outra pessoa, às vezes o diretor, às vezes um produtor, às vezes um outro colega, chame a atenção para uma coisa que foi um erro, sabe? Já se posiciona assim de forma arrogante. Tudo isso começa a despertar um senso também de superioridade. A pessoa já começa a querer se achar melhor do que os demais, já começa a querer se achar que é melhor que outro jornalista, que outro apresentador, e a pessoa começa a se comportar desta forma, mas ela não percebe como que ela está agindo, como que ela está se comportando. Um outro ponto ou melhor, outros pontos que eu destaco é a questão do achismo. Esse é um dos pontos cruciais para nós que somos comunicadores, que somos jornalistas, somos repórteres. A gente todo dia acompanha todas as informações, de política, a educação, a segurança. Então a gente sempre sabe conversar sobre vários aspectos. E isso começa a desencadear em nós um certo tipo de achismo. Então toda vez que alguém comenta, que alguém conversa alguma coisa com a gente sempre quer mostrar que sabe mais, que acha que sabe mais do que o outro. Então às vezes uma informação que poderia me agregar, poderia me ajudar, às vezes uma outra situação, eu me coloco numa posição de que eu já sei aquilo, de que aquilo que ela está conversando ali comigo, eu sei conduzir melhor, eu sei fazer melhor. E a pessoa começa a se achar. Então a gente tem essa questão do achismo, tem a questão da arrogância, a pessoa começa a se tornar arrogante, já não aceita muito mais a opinião dos outros. A gente tem uma outra questão de estrelismo. Dentro da TV tem ainda essa coisa de ser estrela, sabe? Eu trabalho já tem um pouco mais que 10 anos na área e eu sempre observo muito as coisas e eu falo, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena eu me comportar desse jeito? Eu acompanhei muitos comunicadores e vejo que todos eles tiveram seus picos de audiência, digamos assim, o auge da vida, o auge da fama, que vai também desde apresentadores, a atletas também, a outras profissões em outras carreiras também. E no jornalismo também a gente tem isso. Eu vi pessoas que eram apresentadores top, que depois, no dia a dia, eu encontrava com essas pessoas que eu sempre admirei e admiro até hoje, que já não estão mais naquele auge, mas na época se comportavam como seres superiores, assim, sabe? E eu observo e falo, cara, é em vão achar que só porque eu apresento, só porque eu trabalho nisso aqui, isso aqui, sabe, é o auge de tudo. Não, a simplicidade é muito melhor. O cumprir da missão, da tarefa, é muito mais fácil quando você faz isso de forma simples, que você achar que é o top, digamos assim, mas que na verdade não precisa desse estrelismo. Mas tem a questão do estrelismo. A pessoa
passa a se achar o gostosão ou a gostosona, digamos assim também, né? E eu acredito e vi muito isso, que por conta dessa questão de se achar o tal, bam, muitos relacionamentos foram desfeitos. Muitos homens acabaram traindo as suas esposas, deixando as suas esposas, porque tá no auge, tá na frente das câmeras, então as pessoas estão olhando, outras mulheres olham pra essa pessoa, admiram, e a pessoa se deixa levar, tipo, já começa, sabe, sou eu, né? E começa a abandonar aquilo que ela conquistou, aquilo que ela construiu, as pessoas a quem ela dedicou tanto amor, justamente por conta disso. Não só homens, mas mulheres também acabam se comportando dessa forma. Eu já vi isso muito acontecer também. Você também já deve ter visto, talvez, isso nas mídias por aí, tantas pessoas famosas, né, que acabaram terminando seus relacionamentos por causa de outras, inúmeras situações. Mas tem essa questão da pessoa sempre estar se achando. Outro ponto da nossa profissão é que nós somos induzidos a fazer o que as outras pessoas fazem. Nós somos influenciados. Nós, como apresentadores, a gente que trabalha dentro de uma emissora, a gente realiza todo tipo de cobertura. Ou melhor, a emissora, né, ela realiza todos os tipos de cobertura de eventos, enfim, nas cidades. E a gente está sempre presente, acompanhando, fazendo a transmissão. E nesses eventos, é festa, é bebida, vários tipos de comportamento. E nesse ambiente, se você não observar, ou melhor, se eu não observar, eu acabo me influenciando por pessoas que sempre falam palavrão, estão fumando, estão bebendo, estão falando muitas vezes de imoralidade, estão falando de várias coisas, entendeu? Que o comportamento dos outros acabariam me influenciando se eu me deixasse levar. A gente vê isso, e claro que não é só ali naquele ambiente, a gente sabe que em outros ambientes também acabam influenciando a pessoa, né? Da área na qual eu atuo, que eu acredito que nunca ninguém falou isso. É um ponto de vista diferente que eu tenho para poder compartilhar isso com vocês. Então, se eu não observar isso, eu acabo me influenciando. Como eu vi acontecer com vários colegas. Começaram, sabe, de forma simples, se tornaram pessoas profissionais excelentes, mas com o passar do tempo foram se envolvendo com isso. Teve casos de a gente acompanhar colegas que chegaram na emissora já direto da festa e o próprio chefe presenciar essa pessoa saindo do carro e vomitando ali. A pessoa acabou se comportando daquele jeito que ela não era antes. Ela era de um outro jeito, era muito mais cabeça, mas por influência dos outros, vamos, não vai acontecer nada não, não tem nada demais não, amanhã a gente pega, continua e vai embora. E aí fica aquela coisa da juventude, né, de achar que não, é bom, eu sou novo, eu tenho que curtir mesmo e tal. Gente, não é bem por aí. E olha que eu sou novo e eu vejo que não é bem por aí, porque tudo tem uma cobrança. Eu, em particular, já enfrentei várias situações e eu tive que ter um posicionamento. E qual foi a minha saída? Eu sempre peço ao Espírito Santo sabedoria para que eu possa errar o mínimo possível. Nós não somos perfeitos, mas já aconteceu várias situações em que algumas pessoas vieram conversar comigo, às vezes para perguntar uma coisa ou sondar uma coisa, e quando eu identificava isso, na mesma hora eu falava assim: Senhor, me dá sabedoria nesse momento aqui para conversar, me dá sabedoria para como eu devo me posicionar, me dá sabedoria para como eu devo me comportar. Às vezes não é só questão de falar, mas é como agir. Desde o momento que eu levanto até o momento que eu sento. A forma como eu olho, a forma como eu interpreto, a forma como eu articulo, porque o corpo fala. E às vezes eu posso não falar nada, mas um olhar tipo meu assim já pode falar muita coisa. E a pessoa já interpretar de outra forma. Mas aquele meu posicionamento, aquele comportamento expressou um estímulo negativo, que eu não concordei com aquilo, que eu não gostei daquilo. E muitas vezes eu já ouvi coisas que eu não gostei, mas eu me mantive ali fixo, olhando, entendendo, compreendendo, mas deixei a pessoa terminar de falar. Em algumas situações eu falei, procurei falar da forma mais sábia possível. Outras vezes eu não falei, eu simplesmente só encerrei a conversa, né? Concordei com a pessoa e deixei quieto. Afinal de contas, será que todas as situações eu preciso ter uma opinião? Eu preciso ter uma solução? Eu preciso ser o dono da verdade? O dono da razão? Eu preciso fechar a conversa com um ponto final? A última palavra tem que ser a minha? Na maioria das vezes nem precisa esse tipo de comportamento. Porque isso mostra que a pessoa tem um nível de superioridade muito grande. Ela é o quê? Ela se acha que é a dona da razão. Então assim, qual que é o meu segredo para que eu consiga, vamos dizer assim, driblar essas situações que acontecem no dia a dia? Eu confesso que nenhum. Eu não tenho nenhum segredo. Eu faço duas coisas que todo cristão deveria fazer. É simples. Eu sempre trago as coisas para a simplicidade na minha vida. Eu tento identificar o que é mais simples possível que eu posso fazer para resolver aquele problema e não ficar pensando num monte de coisa. Então o que eu faço? Eu simplesmente leio as escrituras, eu leio a palavra. Eu gosto muito do livro de Provérbios, eu gosto muito do livro de Eclesiastes também. Eu tento identificar em outras passagens vários aprendizados.
Eu tento, em outros livros, acompanhar o comportamento de grandes homens, de grandes mulheres, de grandes reis e até de reis que foram ruins, homens que foram ruins. O que foi que eles fizeram para que aquilo levasse ele à tragédia ou aquilo que levou ele à ascensão, aquilo que foi grandioso, que eles contribuíram para a época, que se tornaram grandes homens, grandes mulheres. Então eu faço uma linha do tempo para saber quais foram os acertos e quais foram os erros, para que eu possa errar o mínimo e acertar o máximo. E desta forma poder desempenhar o meu comportamento dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, dentro do círculo de amizade, da melhor maneira possível, com os meus amigos, com as pessoas ao meu redor. E quando eu faço isso, eu também me torno melhor. Então, o segredo não tem. Eu simplesmente leio a palavra e à luz da palavra eu identifico. Só para você ter uma ideia, a Bíblia, ela não é lida somente por pessoas cristãs. Ela é lida por muitas pessoas que querem aprender porque sabem que aquele livro é um livro que traz um conhecimento, traz uma sabedoria enorme. Nações foram construídas baseadas na Bíblia. Muitos só não falam isso. Mas sabendo um pouco disso, eu pego isso para mim. E a segunda coisa que eu faço é simplesmente pedir ao Espírito Santo, pedir ao Pai, pedir ao Filho para me dar sabedoria, para me dar discernimento, para poder desempenhar algumas coisas durante o dia a dia da melhor maneira possível, seja no falar, seja no andar, seja no articular, às vezes até mesmo na forma de pensar. Também eu peço sabedoria. Mas eu posso abrir um parêntese aqui, que uma coisa em particular que eu faço, para mim não é um segredo, é que eu sempre deixo o senso de que Deus está me olhando o tempo todo. Então, se nesse momento aqui eu estou falando com vocês, o meu senso está ligado de que tudo que eu estou falando é uma verdade. É uma coisa que depois Deus ele não vai cobrar de mim. Talvez eu possa não identificar que existe alguma coisa que ele vai me cobrar. Mas quando eu for fazer a minha reflexão, meu devocional no dia a dia, ele vai me esclarecer. Eu vou pedir para que ele me ajude a entender se teve alguma falha que eu preciso melhorar, ou que eu não deveria ter feito, ou que eu me comportei de maneira errada. Mas eu simplesmente deixo esse senso ligado. Então, se eu entro num banheiro, se eu entro num quarto, se eu entro na redação, no momento que eu entro na empresa, se eu vou ao posto de gasolina, se eu entro numa padaria, então eu sempre deixo esse senso ligado de que tudo que eu fizer, Deus está me olhando. E quando eu deixo esse senso ligado, automaticamente, eu não preciso nem me esforçar. Tudo que eu vou fazendo da melhor maneira possível, eu vou melhorando a qualidade na forma como eu me comunico, como eu me expresso, como eu converso com as pessoas, né? Como eu entendo a situação, entendo as pessoas, né? E não tem nada a ver com relação a ser bonzinho não, tá, gente? A gente está falando simplesmente de ter um posicionamento inteligente, um posicionamento sábio, um posicionamento sensato. Uma coisa interessante, quando eu deixo esse senso ligado, automaticamente também uma outra coisa acontece. As pessoas ao meu redor estão o tempo todo me avaliando. Querendo ou não, eu ou você que me assiste, as pessoas ao nosso redor estão o tempo todo nos olhando, nos avaliando. E olha como não é diferente. Se as pessoas estão fazendo isso, por que Deus também não vai estar fazendo isso na minha vida? Mas Ele faz porque Ele quer o melhor para mim. As pessoas, elas fazem, e pode ser que elas queiram o melhor, pode ser que elas queiram o pior, queiram me prejudicar de acordo com o que eu vou falar, com o que eu vou fazer. Uma vez eu li faz muito tempo e não me recordo muito, mas resumindo, a Coca-Cola queria um diretor brasileiro. Até então sempre foram diretores americanos que conduziam as ações aqui no país. E aí eles começaram a avaliar algumas pessoas de grandes posições dentro da empresa que eram brasileiras. E algumas pessoas foram seguidas quando elas saíam do trabalho para ir para casa. Qual era o trajeto que elas faziam? Para onde elas iam? E aí começaram a fazer a avaliação de um. Então um saía do trabalho, ia direto pro bar, ia beber com os amigos, conversar. De lá, depois que ia para casa. Outros saíam do trabalho e iam para essas casas de striptease e passavam a noite ali naquelas orgias. Depois iam para casa. Outros saíam de lá, iam para festas, depois iam para casa, ou às vezes iam para outros lugares também. E todos eles foram sendo reprovados. E apenas um foi aprovado. Esse um que foi aprovado, o que eles viram? Ele saía do trabalho e ia direto para casa. Chegava em casa, ele passava tempo com a família. Ele saía com a família. Ele ia com a família para a igreja, ia visitar os amigos. E aqui eu não falo uma questão simplesmente só de ir para a igreja. Não é essa a questão, mas é o que ele fazia. Qual era a contribuição que ele tinha depois que ele saía da empresa, depois que ele terminava a responsabilidade dele, como que eles se comportavam. Através dessa análise, dessa observação, eles identificaram uma pessoa que tinha uma qualidade diferenciada, uma pessoa que tinha responsabilidade. Sabiam que essa pessoa poderia assumir um cargo que ele não iria desviar dinheiro, ele não iria colocar a empresa, ou melhor, o nome da empresa em risco. Então essa pessoa, esse brasileiro,
foi nomeada como diretora na época. Isso faz muitos anos, né, que isso aconteceu. E quando eu vi essa história, isso mexeu muito comigo. Eu falei, cara, isso é o que acontece quando as pessoas não sabem se posicionar dentro dos seus ambientes de trabalho. Elas muitas vezes perdem a oportunidade porque quando fala muito equivocado, fala besteira demais, fala o que bem dá na cabeça, segue a opinião dos outros, não tem um comportamento adequado. Quando eu trato desse assunto, é porque o que eu expus para você foram coisas sobre a minha vida, para compartilhar como que é o meu dia a dia. Mas a ideia é que você também possa usar, dependendo do nível de raciocínio que você vai ter também ao compreender o que eu estou compartilhando com você, para que você possa também observar esses pontos e fazer uma reflexão, fazer uma avaliação de como que a sua vida é influenciada pelo ambiente de trabalho, pelo ambiente muitas vezes dentro do convívio de colegas, o ambiente familiar, ali no meio dos parentes, como que a influência ela é exercida na sua vida. E aí fica uma pergunta, você influencia ou você é influenciado? As pessoas chegam e conseguem fazer a sua cabeça. É sobre esse ponto que a gente precisa ter um posicionamento de liderança pessoal. Você saber conduzir a sua vida. Você ser o líder da sua vida de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira sensata, de maneira racional, com um pouco de equilíbrio emocional também. Quando você se prontifica a cobrar de você o que você precisa fazer para melhorar, não ficar puxando o saco de chefe, isso, aquilo, outro, também não tem nada a ver com isso, tem a ver com você, tem a ver comigo, como nós nos posicionamos. Quando você passa a se cobrar, você se torna uma pessoa melhor, aonde as pessoas ao seu redor conseguem identificar você como uma pessoa de confiança, você como uma pessoa que tem um conhecimento, que tem palavras que vai ajudar ela se ela te pedir um conselho. E isso é legal, isso é muito gratificante. Eu só espero que você tenha entendido essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo, o que vocês esperam também de outros pontos reflexivos que eu possa estar trazendo aqui para o canal. Eu sempre tenho uma premissa de fazer algumas observações um pouco diferentes do que a gente vê por aí. Eu não trago muitas coisas repetitivas de outras pessoas, eu gosto de compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado, tem me cobrado, tem me mostrado, porque eu vejo que essa geração é uma geração que precisa de um pouco mais de humanidade, de pessoas que possam trazer coisas mais simples para elas, porque a gente vive num mundo onde há um mix de informação que às vezes trabalha muito ego, mas não traz um ponto de reflexão se aquilo que ela está aprendendo vai realmente ajudar ou vai prejudicar, ou como que aquilo pode somar na vida dela para melhorar e não prejudicar mais do que melhorar. Então, desta forma, a gente traz o conteúdo para você diferente. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima passando para você, onde eu falo sobre Jesus não ser suficiente, tá? Eu explico em detalhes ali que Jesus não é suficiente. Te convido para assistir um vídeo muito interessante, é uma reflexão também diferente. Você já se inscreve no canal também, aproveita, ativa todas as notificações para não perder os conteúdos que eu sempre estou publicando e compartilhando com vocês. Curte esse vídeo, compartilha ele com o maior número de pessoas, seja em grupo de amigos, grupo da família, seja por uma mensagem em uma rede social. Compartilha com eles para que outras pessoas possam ter também esse ponto de reflexão e possam melhorar cada vez mais, tá bom? Se eu te ajudei de alguma forma, eu fico muito feliz. Se eu não te ajudei, se de repente foi alguma coisa, você pode ficar livre para deixar o teu comentário ou deixar também um dislike. Não tem problema nenhum. Quando essas coisas acontecem, eu gosto porque eu também aprendo muito. E se tem uma coisa que nós precisamos é aprender cada vez mais. A gente vai ficando por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo.